Oséias, capítulo 1. Esta é a palavra de Jeová, que Oséias, filho de Beeri, recebeu nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás e rei de Israel. Quando Jeová começou a transmitir a sua palavra por meio de Oséias, Jeová disse a Oséias: Vai, casa-te com uma mulher de prostituição e tem filhos de prostituição, pois foi por causa da prostituição que esta terra abandonou completamente a Jeová. Assim, ele foi e casou-se com Gomer, filha de Diblaim, e ela ficou grávida e deu-lhe um filho. Então Jeová disse-lhe: Dá-lhe o nome de Jezreel, pois dentro de pouco tempo ajustarei contas com a casa de Jeú, pelos atos de derramamento de sangue de Jezreel, e porei fim ao reino da casa de Israel. Nesse dia destroçarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Ela ficou novamente grávida e deu à luz uma filha. E ele disse a Oséias: Dá-lhe o nome de Lo-ruama, pois não voltarei a ter misericórdia da casa de Israel, e certamente hei de expulsá-los. Mas terei misericórdia da casa de Judá, e vou salvá-los por meio de Jeová, o seu Deus. Não os salvarei por meio de arco, espada, guerra, cavalos nem cavaleiros. Depois de desmamar Lo-ruama, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então ele disse: Dá-lhe o nome de Lo-ami, porque vocês não são o meu povo, e eu não serei o vosso Deus. E o número dos israelitas será como os grãos de areia do mar, que não podem ser medidos nem contados. E no lugar onde lhes foi dito: Vocês não são o meu povo, hão de dizer-lhes: Os filhos do Deus vivente. E o povo de Judá e o povo de Israel serão ajuntados em união. Escolherão para si um único cabeça e subirão daquela terra, pois será grande o dia de Jezreel. Capítulo 2. Digam aos vossos irmãos: Meu povo, e às vossas irmãs: Ó mulher de quem se teve misericórdia. Acusem a vossa mãe, acusem-na, pois ela não é minha esposa e eu não sou seu marido. Ela deve afastar de si a sua prostituição e dentre os seus seios o seu adultério. Senão, vou despi-la e deixá-la nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto. Irei reduzi-la a uma terra árida e matá-la à sede. E não terei misericórdia dos seus filhos, pois são filhos de prostituição. Pois a sua mãe prostituiu-se. Aquela que os deu à luz agiu vergonhosamente, pois disse: Irei atrás dos meus amantes, aqueles que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e a minha bebida. Por isso, vou bloquear-lhe o caminho com uma cerca de espinhos. Vou levantar um muro de pedras contra ela, de modo a que não encontre as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então dirá: Voltarei para o meu marido, pois a minha situação naquele tempo era melhor do que agora. Ela não reconheceu que era eu quem lhe dava o cereal, o vinho novo e o azeite. E era eu quem lhe dava prata e abundância, e também ouro, os quais eles usavam na adoração de Baal. Por isso vou voltar e tirar-lhe o meu cereal no tempo da colheita, e o meu vinho novo na sua época. E vou arrancar-lhe a minha lã e o meu linho, que serviam para lhe cobrir a nudez. Agora exporei as suas partes íntimas mesmo à frente dos seus amantes, e nenhum homem a livrará da minha mão. Porei fim a toda a sua alegria, as suas festividades, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas épocas festivas. E vou arruinar as suas videiras e as suas figueiras, sobre as quais ela disse: São o pagamento que recebi dos meus amantes. Vou fazer delas um matagal,
e os animais selvagens hão de devorá-las. Vou ajustar contas com ela, pelos dias em que oferecia sacrifícios às imagens de Baal, quando se enfeitava com os seus brincos e as suas joias, ia atrás dos seus amantes, e era de mim que ela se esquecia, diz Jeová. Portanto, vou persuadi-la, vou conduzi-la para o deserto, e vou falar-lhe ao coração. Dali em diante, vou devolver-lhe as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali, ela irá responder-me como nos dias da sua juventude, como no tempo em que saiu da terra do Egito. E nesse dia, diz Jeová, irás chamar-me meu marido, e não continuarás a chamar-me meu dono. Vou remover da sua boca os nomes das imagens de Baal, e o nome delas nunca mais será lembrado. Nesse dia, farei em favor deles um pacto com os animais selvagens, e com as aves dos céus, e os animais rasteiros. Livrarei esta terra do arco, da espada e da guerra, e vou fazer com que se deitem em segurança. Vou tomar-te como noiva para sempre. Vou tomar-te como noiva em retidão e justiça, em amor leal e misericórdia. Vou tomar-te como noiva em fidelidade, e certamente conhecerás a Jeová. Nesse dia eu responderei, diz Jeová, responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho novo e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Vou semeá-la para mim na terra. Vou ter misericórdia daquela de quem não se teve misericórdia. Vou dizer aos que não são do meu povo, vocês são o meu povo. E eles dirão, tu és o meu Deus. Capítulo 3. Então Jeová disse-me: vai mais uma vez. Ama a mulher que é amada por outro homem e que comete adultério, assim como Jeová ama o povo de Israel, enquanto eles se voltam para outros deuses e amam bolos de passas. Assim comprei para mim por 15 peças de prata e 1,5 de cevada. De seguida eu disse-lhe: continuarás a ser minha por muitos dias. Não te prostituas e não tenhas relações com outro homem, e eu agirei da mesma maneira contigo. Pois o povo de Israel viverá por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, sem colunas sagradas e sem éfode e ídolos domésticos. Depois o povo de Israel voltará e procurará a Jeová, seu Deus, e a David, seu rei, e voltarão a tremer para Jeová e para a sua bondade na parte final dos dias. Capítulo 4. Ouçam a palavra de Jeová, ó povo de Israel, pois Jeová tem uma causa contra os habitantes desta terra, porque não há verdade, nem amor leal, nem conhecimento de Deus nesta terra. Juramentos falsos, mentiras, assassinatos, roubos e adultérios espalharam-se, e há atos de derramamento de sangue um após outro. Por isso, esta terra ficará de luto, e todos os seus habitantes hão de definhar-se. Os animais selvagens, as aves dos céus e até os peixes do mar morrerão. No entanto, que ninguém discuta nem repreenda, pois o teu povo é como os que discutem com um sacerdote. Por isso tropeçarás em plena luz do dia, e o profeta tropeçará contigo como se fosse noite, e silenciarei a tua mãe. O meu povo será silenciado, pois não há conhecimento. Visto que rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que deixes de servir como meu sacerdote. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais aumentavam em número, mais pecavam contra mim. Transformarei a glória deles em desonra. Eles alimentam-se do pecado do meu povo e anseiam pelo seu erro. Acontecerá o mesmo ao povo e ao sacerdote. Ajustarei contas com eles por causa dos seus caminhos,
e farei com que sofram as consequências das suas ações. Eles comerão, mas não ficarão satisfeitos. Serão promíscuos, mas não aumentarão em número, porque não fizeram caso de Jeová. A prostituição, o vinho e o vinho novo tiram a motivação para fazer o que é certo. O meu povo consulta ídolos de madeira e faz o que o seu bastão lhes diz, pois o espírito de prostituição faz com que se desviem e, por causa da sua prostituição, recusam-se a sujeitar-se ao seu Deus. Oferecem sacrifícios nos cumes dos montes e queimam sacrifícios nas colinas, debaixo do carvalho, do estoraque e de toda a árvore grande, porque a sua sombra é boa. É por isso que as suas filhas se prostituem e as suas noras cometem adultério. Não ajustarei contas com as vossas filhas por se prostituírem, nem com as vossas noras por cometerem adultério. Pois os homens retiram-se com as prostitutas e oferecem sacrifícios com as prostitutas de templo. Um povo assim, sem entendimento, será arruinado. Embora te prostituas, Israel, que Judá não se torne culpado. Não vão a Gilgal nem a Bet-Aven, nem jurem, tão certo como Jeová vive. Pois Israel ficou tão obstinado como uma vaca teimosa. Será que agora Jeová os pastoreará como um carneirinho em campo aberto? Efraim apegou-se a ídolos. Deixa-o sozinho. Quando a sua cerveja acaba, eles tornam-se promíscuos. Os governantes dela amam profundamente a desonra. O vento vai envolvê-la nas suas asas, e eles hão de envergonhar-se dos seus sacrifícios. Capítulo 5. Ouçam isto, sacerdotes. Prestem atenção, casa de Israel. Escutem, casa do rei. Pois o julgamento é contra vocês, porque são uma armadilha para Mispá e uma rede estendida sobre Tabor. Os rebeldes ficaram profundamente envolvidos na matança, e eu vou avisá-los a todos. Conheço Efraim. Israel não me está oculto. Pois agora, Efraim, passaste a agir de modo promíscuo, e Israel ficou impuro. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus, pois há um espírito de prostituição entre eles, e eles não reconhecem a Jeová. O orgulho de Israel dá testemunho contra ele. Tanto Israel como Efraim tropeçaram no seu erro, e Judá tropeçou com eles. Foram procurar a Jeová com os seus rebanhos e as suas manadas, mas não conseguiram encontrá-lo. Ele tinha-se afastado deles. Traíram a Jeová, pois geraram filhos estrangeiros. Agora um mês vai devorá-los com tudo o que lhes pertence. Toquem a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá. Deem um grito de guerra em Bet-Aven, depois de ti, ó Benjamim. Ó Efraim, no dia da punição hás de tornar-te um motivo de terror. Anunciei entre as tribos de Israel o que certamente acontecerá. Os príncipes de Judá são como os que mudam de lugar os marcos divisórios. Derramarei sobre eles a minha fúria como água. Efraim está oprimido, esmagado pelo julgamento, pois estava decidido a ir atrás do seu adversário. Por isso, tornei-me como uma traça para Efraim e como podridão para a casa de Judá. Quando Efraim viu a sua doença e Judá a sua ferida, Efraim foi à Assíria e enviou mensageiros a um grande rei. Mas este era incapaz de curar-vos, e ele não podia sarar a vossa ferida. Eu serei como um leão novo para Efraim, e como um leão forte para a casa de Judá. Hei de dilacerá-los e ir-me embora. Vou levá-los, e ninguém os livrará. Vou-me embora para o meu lugar até que sofram as consequências do seu erro. Então hão de procurar o meu favor. Quando estiverem em aflição, procurarão por mim. Capítulo 6. Venham e voltemos para Jeová,
pois embora Ele nos tenha dilacerado, vai curar-nos. Embora nos tenha golpeado, vai tratar-nos das feridas. Ao fim de 2 dias, Ele vai fazer-nos reviver. No 3º dia, vai levantar-nos e viveremos perante Ele. Conheceremos a Jeová. Procuraremos seriamente conhecê-lo. A sua chegada é tão certa como o raiar do dia. Ele virá até nós como um aguaceiro, como a chuva da primavera que satura a terra. O que devo fazer contigo, Efraim? O que devo fazer contigo, Judá? Pois o vosso amor leal é como a neblina da manhã, como o orvalho que logo desaparece. Por isso, irei golpeá-los por meio dos profetas e matá-los com as palavras da minha boca. E os julgamentos contra ti brilharão como a luz. Pois tenho prazer no amor leal, não em sacrifícios, e no conhecimento de Deus, não em ofertas queimadas. No entanto, eles, como meros humanos, violaram o pacto. Nestes lugares, traíram-me. Gileade é uma cidade de malfeitores, cheia de pegadas de sangue. A comunidade dos sacerdotes é como um bando de assaltantes que fica de emboscada à espera de alguém. Eles assassinam na estrada de Siquém, pois a sua conduta é vergonhosa. Vi uma coisa horrível na casa de Israel. Ali Efraim prostitui-se. Israel ficou impuro. Quanto a ti, Judá, determinou-se uma colheita para ti, quando eu trouxer o meu povo cativo de volta. Capítulo 7. Quando tento curar Israel, o erro de Efraim vem à tona, bem como a maldade de Samaria, pois eles agem de modo falso. Ladrões entram nas casas e bandos de assaltantes atacam do lado de fora. Contudo, eles não reconhecem no coração que vou lembrar-me de toda a sua maldade. Agora estão cercados pelas suas ações. Elas estão mesmo à frente da minha face. Eles alegram o rei com a sua maldade e príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, ardem como o forno que o padeiro acende. Ele para de atiçar o fogo depois de bater a massa, até ela ficar levedada. No dia do nosso rei, os príncipes ficaram doentes. Ficaram furiosos por causa do vinho. Ele deu a mão a ridicularizadores. Eles aproximam-se com os corações a arder como um forno. O padeiro dorme toda a noite. De manhã o forno queima como um fogo ardente. Todos eles estão quentes como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caíram. Nenhum deles clama por mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é como um pão redondo que não foi virado. Estrangeiros consumiram o seu poder, mas ele não percebe. E os seus cabelos grisalhos ficaram brancos, mas ele não se apercebe disso. O orgulho de Israel dá testemunho contra ele, mas eles não voltam para Jeová, seu Deus, nem o procuram apesar de tudo. Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Clamam ao Egito, vão à Síria. Aonde quer que forem, lançarei sobre eles a minha rede. Vou derrubá-los como se fossem as aves dos céus. Vou discipliná-los de acordo com os avisos que receberam como assembleia. Ai deles, pois fugiram de mim. Que sejam arruinados, pois pecaram contra mim. Eu estava pronto para resgatá-los, mas eles disseram mentiras contra mim. Não foi de coração que clamaram pela minha ajuda, embora ficassem a lamentar-se nas suas camas. Faziam cortes em si mesmos pelo seu cereal e pelo seu vinho novo. Voltam-se contra mim. Embora os tenha disciplinado e tenha fortalecido os seus braços, eles estão contra mim, planeando o mal. Eles voltaram-se, mas não para algo mais elevado. Não eram dignos de confiança, assim como um arco frouxo.
Os seus príncipes cairão pela espada, por causa das suas línguas insolentes. Por isso, na terra do Egito, hão de rir-se deles. Capítulo 8. Toca a buzina. Vem alguém como uma águia contra a casa de Jeová, pois eles violaram o meu pacto e transgrediram a minha lei. Eles clamam a mim: ó meu Deus, nós Israel conhecemos-te. Israel rejeitou o que é bom, que seja perseguido pelo inimigo. Eles designaram reis, mas sem o meu consentimento. Designaram príncipes, mas sem a minha aprovação. Com a sua prata e o seu ouro fizeram ídolos para a sua própria destruição. O teu bezerro foi rejeitado, Samaria. A minha ira acende-se contra eles. Até quando é que serão incapazes de se purificarem? Pois isto vem de Israel. Foi feito por um artesão e não é Deus. O bezerro de Samaria será completamente despedaçado. Pois estão a semear ventos e colherão tempestades. Nenhuma haste produz uma espiga madura. Aquilo que brota não produz farinha. Mesmo que a produza, ela será devorada por estrangeiros. Israel será devorado. Agora estarão entre as nações como um objeto indesejável, pois eles subiram à Assíria como um jumento selvagem que anda sozinho. Efraim contratou amantes. Embora contratem amantes entre as nações, agora vou reuni-los. Eles começarão a sofrer por causa do fardo imposto pelo rei e pelos príncipes. Pois Efraim multiplicou os altares para pecar. Eles tornaram-se os seus altares para o pecado. Escrevi-lhes muitas coisas da minha lei, mas elas foram consideradas como algo estranho. Eles oferecem-me sacrifícios e comem a carne, mas Jeová não se agrada deles. Agora ele irá lembrar-se do erro deles e puni-los pelos seus pecados. Eles voltaram para o Egito. Israel esqueceu-se daquele que o fez e construiu templos. E Judá multiplicou as cidades fortificadas. Contudo, eu enviarei fogo sobre as suas cidades, e o fogo consumirá as torres de cada uma delas. Capítulo 9. Não te alegres, Israel. Não exultes como os povos, pois com a tua prostituição afastaste-te do teu Deus. Amaste o salário da prostituição em todas as eiras de cereais. Contudo, a eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo causará a sua decepção. Não continuarão a morar na terra de Jeová. Em vez disso, Efraim voltará ao Egito, e na Assíria comerão o que é impuro. Não voltarão a derramar ofertas de vinho para Jeová. Os sacrifícios deles não lhe agradarão. São como o pão servido quando há luto. Todos os que o comem ficam impuros, pois o seu pão servirá apenas para eles próprios. Não entrará na casa de Jeová. O que é que vocês farão no dia de se reunirem, no dia da festividade de Jeová? Vejam, eles terão de fugir por causa da destruição. O Egito irá ajuntá-los e Mênfis irá sepultá-los. Urtigas tomarão conta dos seus preciosos objetos de prata e espinheiros crescerão nas suas tendas. Os dias do ajuste de contas chegarão. Os dias da retribuição virão, e Israel saberá disso. O seu profeta revelará ser um tolo, e o homem de expressões inspiradas ficará louco, visto que o teu erro é abundante, a hostilidade contra vocês é abundante. O vigia de Efraim estava com o meu Deus. Agora, porém, todos os caminhos dos seus profetas são como as armadilhas de um passarinheiro. Há hostilidade na casa do seu Deus. Ficaram profundamente corrompidos, como nos dias de Gibeá. Ele irá lembrar-se do seu erro e punir os seus pecados. Quando encontrei Israel,
foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os vossos antepassados, foi como ver os primeiros figos temporãos numa figueira. No entanto, eles dirigiram-se a Baal de pior. Dedicaram-se a essa coisa vergonhosa e tornaram-se tão repugnantes como o objeto do seu amor. A glória de Efraim voa para longe como uma ave. Não há nascimento, nem gravidez, nem concepção. Mesmo que criem filhos, vou tirar-lhes, até que não sobre nenhum. Sim, ai deles, quando eu me afastar deles. Efraim, plantado num pasto, era para mim como tiro. Agora, Efraim terá de entregar os seus filhos para a matança. Ó Jeová, dá-lhes o que deves dar, um ventre que aborta e peitos secos. Toda a sua maldade estava em Gilgal, foi lá que passei a odiá-los. Vou expulsá-los da minha casa por causa das suas más ações. Nunca mais os amarei. Todos os seus príncipes são obstinados. Efraim será ferido, a sua raiz irá secar-se, e eles não produzirão nenhum fruto. Mesmo que deem à luz, vou entregar os seus queridos filhos à morte. O meu Deus irá rejeitá-los, pois não lhe deram ouvidos, e eles irão tornar-se fugitivos entre as nações. Capítulo 10. Israel é uma videira degenerada que produz os seus frutos. Quanto mais frutos dá, mais multiplica os seus altares. Quanto melhores são as colheitas da sua terra, mais esplêndidas são as suas colunas sagradas. O seu coração é hipócrita. Agora serão condenados. Alguém despedaçará os seus altares e destruirá as suas colunas sagradas. Agora vão dizer: não temos rei, pois não tememos a Jeová. E o que poderia um rei fazer por nós? Eles dizem palavras vazias, juram falsamente e fazem pactos. Por isso, o julgamento é como ervas venenosas que crescem nos campos lavrados. Os residentes de Samaria temerão pelo Deus bezerro de Bet-Aven. O povo chorará por ele, bem como os sacerdotes de deuses estrangeiros, que se alegravam por causa dele e da sua glória, pois ele irá para o exílio, para longe deles. Ele será levado para a Assíria como presente para um grande rei. Efraim será envergonhado, e Israel irá envergonhar-se do conselho que seguiu. Certamente, Samaria e o seu rei serão eliminados, como um raminho partido na superfície das águas. Os altos sagrados de Bet-Aven, que são o pecado de Israel, serão aniquilados. Espinhos e abrolhos crescerão nos seus altares. As pessoas dirão às montanhas: cubram-nos, e às colinas: caiam sobre nós. Pecas desde os dias de Gibeá, ó Israel. Nisso eles têm persistido. A guerra não alcançou os filhos da injustiça em Gibeá. Quando for da minha vontade, irei discipliná-los. E os povos irão ajuntar-se contra eles, quando tiverem de puxar a carga dos seus 2 erros. Efraim era uma novilha ensinada, que gostava de trilhar grãos. Por isso, eu poupava o seu belo pescoço. Agora, porei arreios em Efraim. Judá vai lavrar, Jacó vai aplanar para outro. Semeiem segundo a justiça e colham amor leal. Passem o arado nas terras que não foram cultivadas, enquanto há tempo para procurar a Jeová, até que ele venha e vos ensine segundo a justiça. Contudo, vocês cultivaram maldade, colheram injustiça e comeram o fruto da mentira, pois confiaste no teu próprio caminho, no grande número dos teus guerreiros. E romperá um tumulto contra o teu povo, e as tuas cidades fortificadas serão todas devastadas, assim como Salmã devastou a casa de Arbel no dia da batalha, quando as mães foram despedaçadas com os seus filhos. É isso que será feito convosco, ó Betel, por causa da vossa enorme maldade. Ao raiar do dia, o rei de Israel certamente será eliminado.
Capítulo 11. Quando Israel era um menino, eu amei-o, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eles eram chamados, mais se afastavam de quem o chamava. Ofereciam sacrifícios às imagens de Baal e faziam ofertas às imagens esculpidas. Contudo, fui eu que ensinei Efraim a andar. Fui eu que os segurei nos braços. E eles não reconheceram que eu os tinha curado. Continuei a conduzi-los com as cordas dos homens, com os cordões do amor. Para eles, eu era como alguém que aliviava o seu pescoço de um jugo, e de forma bondosa alimentei cada um. Eles não retornarão à terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque se negaram a voltar para mim. E uma espada girará contra as suas cidades, irá destruir as suas trancas e devorá-los, por causa das suas tramas. O meu povo está decidido a ser-me infiel. Embora sejam chamados para o alto, ninguém se levanta. Como é que te posso abandonar, Efraim? Como é que te posso entregar a outros, Israel? Como é que te posso tratar como Admá? Como é que te posso deixar igual a Zeboim? Eu voltei atrás nas minhas intenções. Ao mesmo tempo, as minhas compaixões despertaram. Não darei vazão à minha ira ardente. Não destruirei Efraim novamente, pois sou Deus e não um homem. Sou santo no vosso meio e não virei contra vocês com fúria. Eles seguirão a Jeová e ele rugirá como um leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão a tremer do oeste. Virão a tremer como pássaros quando saírem do Egito, como pombas quando saírem da terra da Assíria. E vou instalá-los nas suas casas, diz Jeová. Efraim cercou-me com mentiras, e a casa de Israel com falsidade. Porém, Judá ainda anda com Deus e é fiel ao Santíssimo. Capítulo 12. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento leste o dia inteiro, multiplica mentiras e violência, fazem um pacto com a Assíria e levam azeite ao Egito. Jeová tem uma causa contra Judá. Ajustará contas com Jacó segundo os seus caminhos e vai retribuir-lhe segundo as suas ações. No ventre ele agarrou o seu irmão pelo calcanhar e com o seu vigor lutou com Deus. Lutou com um anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Ele encontrou-o em Betel e ali ele falou conosco. Jeová, o Deus dos exércitos. Jeová é o nome pelo qual ele é lembrado. Portanto, volta ao teu Deus, demonstra amor leal e justiça, e espera sempre no teu Deus. No entanto, o comerciante tem na mão balanças enganosas. Ele gosta de defraudar. Efraim diz: eu realmente fiquei rico, adquiri riquezas. Porém, não encontrarão nenhum erro nem pecado em todo o meu trabalho árduo. Contudo, eu sou Jeová teu Deus, desde a terra do Egito. Farei com que mores novamente em tendas, como nos dias de um tempo determinado. Eu falava aos profetas, multiplicava-lhes as visões e contava-lhes parábolas por meio dos profetas. Em Gileade há mentira e falsidade. Em Gilgal sacrificam touros, e os seus altares são como montões de pedras em campos lavrados. Jacó fugiu para o território de Harã. Israel serviu lá por uma esposa, e por uma esposa cuidou de ovelhas. Por meio de um profeta, Jeová tirou Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou dele. Efraim ofendeu a Deus amargamente. A sua culpa de sangue permanece sobre ele. O seu Senhor irá retribuir-lhe a desonra que ele causou. Capítulo 13. Quando Efraim falava, causava tremor. Ele era importante em Israel.
porém, tornou-se culpado por adorar Baal e morreu. Agora pecam ainda mais e com a sua prata fazem estátuas de metal. Fazem ídolos com habilidade, sendo todos estes trabalho de artesãos. E dizem que os homens que oferecem sacrifícios beijem os bezerros. Por isso, irão tornar-se como a neblina da manhã, como o orvalho que cedo desaparece, como a palha levada da eira por um vendaval, e como o fumo que sai pela chaminé. Todavia, eu sou Jeová, teu Deus, desde a terra do Egito. Não conheceste outro Deus além de mim, e não há outro Salvador a não ser eu. Conheci-te no deserto, na terra da seca. Eles ficaram satisfeitos com os seus pastos, ficaram satisfeitos, e o seu coração ficou orgulhoso. E assim se esqueceram de mim. Serei para eles como um leão novo, como um leopardo à espreita à beira do caminho. Vou atacá-los como uma ursa que perdeu as crias, e vou rasgar-lhes o peito. Ali os devorarei como um leão. Um animal selvagem há de dilacerá-los. Visto que te voltaste contra mim, teu ajudador, isso será a tua destruição, Israel. Então, onde é que está o teu rei, para salvar-te em todas as tuas cidades? E os teus governantes, sobre os quais disseste, dá-me um rei e príncipes? Deita um rei na minha ira, e na minha fúria irei tirar-te. O erro de Efraim está guardado, o seu pecado está armazenado. Hão de chegar-lhe as dores de parto. Porém, ele é um filho insensato. Não se apresenta quando é hora de nascer. Vou livrá-los do poder da sepultura. Vou resgatá-los da morte. Onde é que estão os teus aguilhões, ó morte? Onde é que está o teu poder de destruição, ó sepultura? A compaixão ficará escondida dos meus olhos. Mesmo que ele floresça entre os juncos, virá um vento leste, o vento de Jeová. Virá do deserto para secar a sua fonte e esgotar a sua nascente. Ele saqueará o seu tesouro, todas as suas coisas preciosas. Samaria será considerada culpada, pois rebelou-se contra o seu Deus. Eles cairão pela espada. Os seus filhos serão despedaçados, e o ventre das mulheres grávidas será rasgado. Capítulo 14. Volta para Jeová teu Deus, ó Israel, pois tropeçaste por causa do teu erro. Voltem para Jeová com estas palavras. Digam-lhe, perdoa o nosso erro e aceita o que é bom, e ofereceremos, como se fossem novilhos, o louvor dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não montaremos em cavalos, nem voltaremos a dizer ao trabalho das nossas mãos, ó nosso Deus, pois é em ti que o órfão encontra misericórdia. Vou curá-los da sua infidelidade. Vou amá-los de livre e espontânea vontade, porque a minha ira se afastou de Israel. Vou tornar-me como o orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio e lançará raízes profundas, como as das árvores do Líbano. Os seus raminhos irão espalhar-se. O seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância será como a do Líbano. Morarão novamente à sua sombra, cultivarão cereais e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Efraim perguntará, o que é que eu ainda tenho a ver com os ídolos? Eu responderei e cuidarei dele. Serei como um junípero frondoso. O vosso fruto procederá de mim. Quem é sábio, que entenda estas coisas? Quem é prudente, que as compreenda? Pois os caminhos de Jeová são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores tropeçarão neles.